Vocês foram para a Flórida. E o que que motivou vocês a ir para a Flórida, assim? Porque nós sabemos que é uma região que tem bastante brasileiro e cada pessoa tem um motivo do qual vai para determinados lugares. O que que motivou vocês na época a escolher a Flórida? Acho que um dos motivos foi o escritório, né, que a gente estava fazendo a Hum. cem por questão, cento né, a análise ali, então a gente não conhecia ninguém aqui. E a outra questão também, eu acho que Foi o clima. o clima, que a Carol também teve análise. Na verdade, a gente estava entre, A gente estava entre Massachusetts, acho que era Massachusetts. porque a gente também tinha pessoas. É que assim, a gente estava por onde a gente conhecia pessoas. Era o nosso dilema era onde a gente tinha conhecidos, né? Não, porque só o fato de ter um conhecido, tu já tem aquele alívio. Eu sei que a pessoa não vai viver para te ajudar, mas assim, se tu precisar de alguém, tu tenha com quem contar. Connecticut estava também. Eu acho que foi esses lugares. Só. Só que daí a questão do escritório estar na Flórida e também da questão, eu nunca tinha tido contato com neve. O Jonathan não tem problema nenhum com frio. Eu adoro frio. Mas eu, a princípio, naquela época, tinha problema. Hoje em dia eu não tenho problema nenhum. Mas antes eu tinha. Eu não sabia se eu ia aguentar. Então eu falei assim, amor, vamos pra Flórida, que a gente já tem o nosso escritório lá certinho, porque, querendo ou não, escritório e questões assim, legais aqui, tu tem que estar sempre em contato e tal. Então, é uma assistência bacana que se tu tiver como estar perto, melhor. Então a gente pensou, não, vamos ficar perto do escritório e pela questão também do clima. Eu acho que foi as questões que mais pesaram E pra foi gente. mais um detalhe muito importante. Custo de vida. Agora que eu lembrei. Verdade. Entre as análises, daí a gente foi chegando a esse verdade. denominador em comum Verdade. que Massachusetts, a gente sabe que o custo de Custo vida de vida. é muito mais elevado comparado à Flórida. Não tô nem falando em ganho, né? Não tô entrando nesse mérito. Tô falando de custo de vida mesmo. E a Flórida, querendo ou não, é muito mais barata, né? Tirando que a Flórida também não tem imposto estadual. Então a gente fez uma análise assim de tudo. Na época, Na né? época, e para nós, na época, a Flórida era o mais interessante. Porque a gente tava com aquele dinheirinho lá do Brasil, né? Então a gente não ganhava em dólar, não tinha nada disso. Já Então, a tava gente tinha que contando em fazer nosso reais dinheiro. já. Exato. E aí, cara, tudo assim, tipo, uma coisa básica, sei lá, o aluguel ser 50% mais caro e o nosso dinheiro do Brasil ir para Massachusetts, para nós não era vantajoso, sabe? Não. Porque na época também não tava esse surto de aluguéis caros, né? Exatamente. E contem para nós, né? Porque hoje nós moramos aqui, nós sabemos como que é essa questão burocrática para alugar um apartamento. Depois tem a transição de vocês para o Texas, que a gente vai entender também. Mas lá no passado, como que foi para vocês conseguirem um lugar para ficar lá na Flórida? Foi fácil? Foi difícil? O que que eles pedem para vocês, assim, para alugar, assim? Cara, na verdade, para quem chega, eu acho que é um pouco difícil. Eu acho que agora tá mais difícil do que já foi, tá? Porque estão mais exigentes na questão de documentos e, querendo ou não, tu vai chegar aqui, muitos dos lugares, vou te dar um exemplo, tu vai abrir uma conta no banco, eles pedem o teu comprovante de endereço. Aí tu não tem porque tu tá no Airbnb. Aí tu precisa da conta no banco e um telefone e um comprovante de endereço de onde tu esteve para alugar no próximo lugar. Então, assim, é uma coisa ligando a outra que, querendo ou não, o brasileiro é desenrolado, né? Então ele ganha, eu acho assim, na insistência, mostrando, pedindo tudo que eles pedem, tu entrega, mas literalmente o que mais acho que vale para eles, né? é o teu comprovante, o quanto que tu tem na conta para mostrar para eles que tu tem capacidade de pagar por isso. Acho que isso é o principal, assim, né? Mas... Só que eu acho que agora tá mais difícil, porque assim, infelizmente, muitos imigrantes sujam, né? O ambiente, enfim, sujam muito, fazem muitas coisas erradas. Então acaba que as pessoas que querem ir fazer as coisinhas certas pagam por isso. E eu acho que a Flórida sofreu muito com isso, sabe? Muita gente passando perna nos condomínios, enfim. Porque também apertou para todo mundo, né? Eu acho que muita gente também não teve condições de pagar. Mas eu acho que também tem muita gente que ainda não na fé. Sim, mas igual eu acho que apertou muito essa questão financeira de todo mundo. E eu acho que agora tá um leilão nos aluguéis, na verdade, né? Então, acho que em várias regiões tá tipo assim, tá 2 mil para alugar um apartamento. Se tiver alguém aplicando e oferecer 2.100, a pessoa de 2 mil sai fora. Exato. Entendeu? Eu acho que tá meio... Eu lembro até quando a gente foi vir pro Texas, que daí faz um ano mais ou menos, e a gente escolheu uma casa, aí a gente pedia meia hora para pensar, quando a gente decidia, vamos querer essa casa. Já foi. Bem assim. Cara, a gente desistiu de pegar casa no Texas. E casa é bem complicado, né? Porque é sempre assim, você faz uma aplicação, aí beleza, aí vocês são 2 pessoas. Aí vem uma outra família, que são 3 pessoas.
Aí eles olham e falam, não, vamos dar preferência para a família, porque eles são novos, eles vão querer sair, sabe? Então, eu também tive muita dificuldade para alugar casa, nunca consegui uma casa, pra ser sincero. O máximo que eu cheguei foi uma townhouse, que o sistema de locação era tipo, como se fosse leasing. Então, por isso que eu consegui, porque é difícil. E você vai, nós aplica, também alugamos paga. só de leasing. Exatamente. Nossa, é muito complicado. Mas na época, assim, eu não me lembro exatamente, né, quais os documentos, mas foi bem difícil, assim, não foi fácil, né, pra gente alugar. Pediram muito de entrada para vocês? Não, na verdade, até a gente pegou uma promoção, porque na época estava tendo bastante promoções pela questão do Covid, eu acho. E, tipo assim, a gente conseguiu, sei lá, dar 500 de entrada e ainda ganhar um mês gratuito, sabe? Foi isso mesmo. Foi, né? Só eu acho que o mais difícil foi a questão da documentação. Que a aprovação mesmo, eu acho que é difícil, sabe? Mas tinha bastante promoção nos condomínios. Eu lembro que, tipo assim, tava uma onda que tava um leilão ao contrário do que tá hoje. Bem ao contrário. Porque, tipo assim, tava todo mundo oferecendo 2 aluguéis grátis, 3 aluguéis grátis e tu paga só $500 de entrada. Vários lugares, sabe? Vários lugares. Mas hoje eu não vejo assim. Como que tá o cenário hoje, né? Porque aqui na Califórnia realmente está bem difícil encontrar lugares para ficar, mas qual que é a avaliação que vocês fazem? Como que tá o cenário que vocês percebem ou perceberam no passado? Cara, eu acho que o principal mudança, eu acho que em todos os estados, mas principalmente, vamos falar de onde a gente está, né? Subiu os aluguéis aqui, acho que de 40% a 60% no mínimo. No mínimo. De todos, assim, de todos. Então, assim, é uma coisa que a documentação talvez estejam analisando um pouco mais, devido a tudo que aconteceu no ano passado. Mas eu acho que principalmente tá esse leilão. Então, quando tá um leilão, né, é oferta e procura, né? Então, tipo assim, se tem muitas pessoas interessadas e tem poucas peças disponíveis, o valor sobe. E aí eles selecionam. Então, assim, eu acho que essa questão tá muito complicada. Até de apartamento. Antes era assim só para casa, quando a gente chegou aqui no Texas, por exemplo. E hoje é para apartamento e para casa. Tem muitas pessoas também, pelo que a gente está vendo, migrando, né? Principalmente da Califórnia para Austin, justamente porque o Google abriu, a Tesla está vindo, tem a Facebook, tem empresa terceirizada aqui. Então, eu acho que tem muito do mercado. E eu acho que em relação às pessoas que pagavam um pouco mais caro na Califórnia, vinham para cá e pagavam muito mais barato em comparado. Então, assim, o dinheiro não era o problema. Então, o que acontece? Viralizou, assim, e aí os proprietários viram que estava tranquilo e subiram o preço. Exatamente.